eternizando aquilo que a minha mãe viveu. Lembra que eu te contei que quando a minha mãe conheceu o meu pai, ela já tinha a minha irmã. Eu agora tenho o Matheus e mãe solteira também. Aí, o Daniel faz 18 anos, teve um carnaval. O Daniel tem 17 anos. E eu me envolvi com uma outra pessoa. Até aqui, irmã Jamile, eu saía, eu ia num pagode, eu ia num... mas eu não bebia, eu não tinha envolvimento com nada disso. Eu me envolvi com uma outra pessoa. E o Mateuzinho, com 2 anos, eu engravidei. Eu agora já estava indo para o meu segundo filho com 20 anos. Sem Jesus. 2 filhos, uma vida completamente desorganizada. Desorganizada. Pensa numa desorganização de uma vida. Era a minha vida. A minha casa era regada de bebida, de festa, todo o tempo. Em todo o tempo. A minha irmã vem de Belo Horizonte para passar uns fins de semana, mas também da mesma coisa, bebendo. Ela agora está grávida, eu tenho um sobrinho que é pareado à idade com o Matheus. E as mesmas coisas, a gente vem vivendo essa vida desorganizada. E aí, o Daniel fez um carnaval, né? Teve um carnaval na cidade, e foi ele quem tocou, todos os dias. E aí, o dinheiro que ele ganhou, ele comprou notas falsas. E aí ele foi para uma cidadezinha chamada... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. O interior de Minas. Sabe? E nessa cidade, ele foi com alguns amigos, eles foram trocar esse dinheiro. E aí ia passando essas notas falsas. Meu Deus. E aí ia passando. E a gente não sabia. E ele falou, mãe, eu vou viajar. E a minha mãe, Daniel, você tá aprontando e vai acontecer alguma coisa. Ele falou assim, olha, se der tudo certo, eu nem volto. E aí, eles viajaram. Quando eles estavam em Goiânia, no norte de Minas, aconteceu um assalto num banco. Meu Deus. E os assaltantes estavam num carro parecidíssimo com o deles. E eles foram presos. Não pelas notas falsas, pelo assalto. Passados alguns 2 dias, eles descobriram quem tinha feito o assalto, tudo, então liberaram eles. Sim. E eles estavam vindo embora. Quando eles pararam no posto de gasolina, eles deram uma nota falsa pro frentista, que era um menino. O menino fala com ele, só um minuto, vou buscar o troco. Quando ele volta com a polícia. Porque a nota era falsa. Eu já vejo a mão do Senhor. Porque era muito dinheiro. Era Muito dinheiro. Com a situação prevista primeiro, eles pararam ali. Mas eles foram pegos com uma nota de R$50 falsa. E aí eles foram presos. Quando a notícia chegou em Matozinhos que o Daniel estava preso, em Goiânia, foi um desespero. Eu estava grávida, a minha irmã estava lá, a minha mãe ficou louca. E aquela confusão, porque agora a gente precisava de um advogado, mas a gente também precisava de ir para lá, para, né, socorrer ele lá. E aí, e o meu pai? Ele não queria saber. Era essa a fala dele. Eu não quero saber. E aí, a minha irmã se dispôs, ela falou, olha, então eu vou pra lá, fico com o Daniel lá e vocês vão resolvendo as coisas aqui. E eu queria ir de todo jeito, mas eu com um barrigão, grávida e com um bebê de 2 anos. E aí, a minha avó, ela sempre trabalhou diarista, doméstica, então ela trabalhou para uma advogada muito boa em Matozinhos. Sim. E foi essa mulher, ser guiada pelo Senhor, quem nos ajudou nessa circunstância. A minha avó ganhou ela para Jesus e foi uma das últimas causas que ela pegou criminalista, porque ela disse que agora ela era uma serva, então não dava para defender. Sim. Quem agia fora da lei. E aí ela, maravilhosa, ela pegou essa causa, dividiu, deixou minha mãe pagar parcelado. E aí ele precisava ser julgado, mas na cidade não tinha fórum. E nem governador Valadares, olha, isso tem muitos anos. Eles inauguraram o fórum de governador Valadares com esse feito. E aí minha irmã ficou lá uns 20 dias e aquela coisa, então mandava os kits, entrava, delegacia de município ainda, né?
Graças a Deus. Então, assim, não tem Jesus, a gente não conhece Jesus. Mas a gente pode ver em detalhes a mão do Senhor. Cuidando. É um cuidado do Senhor, sabe? Deus cuida, né? Deus cuida. Quando ele veio embora, ele não foi pro meu pai. Ele foi pra minha casa. Sim. E aí, bem machucado, né? Porque tem todo aquele processo. Na cadeia, Mas né? ele chegou. Ele completou 18 anos, irmã, na cadeia. Nossa. O aniversário de 18 anos do Daniel foi na cadeia. E aí ele vem embora, a gente espera melhoras, né? Mas essa melhora não acontece como a gente quer. A minha irmã ficou morando agora com a gente lá em Matosinhos, com o filho dela. Eu já tinha o Matheus e tenho o João. E o Daniel lá. Agora eu aprendi a beber. E aí eu bebo muito. Desenfreado, eu acho que é a palavra exata, né? E saía, às vezes pagava alguém para ficar com as crianças, para eu sair. Quando eu fui ganhar o João, eu passei por uma situação muito difícil no hospital. Eles não conseguiam fazer o parto. Eu ganhei Matosinhos. Matosinhos era ainda bem pequeno, né? Há 19 anos atrás não tinha essa coisa toda que tem hoje. E aí, eles não conseguiam fazer o parto do João. Não conseguiam tirar a criança de dentro de mim. E eu chorava, perdia líquido, perdia sangue. A minha tia trabalhava no hospital, então ela pôde me acompanhar todo o tempo, minha tia Rosa. E ele não nascia. E ela, serva, e ela dizia assim, nessa hora, pede Jesus para deixar o João, para o João sair, porque ele vai morrer, filha, dentro de você. E eu falava, tia, mas eu não sei nem orar. Pede alguém para orar para mim, então, tia, porque eu não quero morrer. E aí, eu me lembro de eu dentro do hospital mesmo, né, lá sem saber orar, e falava assim, Jesus, tem de misericórdia. Jesus, tem de misericórdia. E aí, num processo dificílimo para que a criança venha a nascer, o médico, ele falou, olha, nós vamos tentar a última vez. Se você não conseguir, nós vamos ter que transferir você para Belo Horizonte. Ele não conseguia fazer normal. Não, e lá não tinha aquele procedimento de cesariana na madrugada, não. Tinha que transferir ou Pedro Leopoldo ou É um perigo. Belo Horizonte. Isso. É um perigo. E aí, a minha tia, eu lembro como se fosse hoje, ela colocou a mão na minha barriga e disse, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o impedimento. Sai. E aí, eu consegui colocar o João pra fora. Quando ele nasceu, o médico quase deixou ele cair. E aí segurou ele pela perninha. Olha que perigo. Aí passou aquele sufoco, eu fui pra casa e eu sempre